bem-vindas a mais um MacCast da Semana Jurídica. Estamos aqui hoje com a Silvia Vena, nossa convidada especialista, que é advogada, especialista em direitos autorais, que tem também um escritório que trabalha como empresária de artistas, várias pessoas legais do ramo musical. Eu sou Bruna Nazário, sou professora daqui do Mackenzie e tenho a honra e a alegria de ser orientadora de uma liga universitária de direito do entretenimento. Estou aqui com a Maju, que é a atual presidente da liga, e a gente queria conversar um pouquinho com você, Silvia. Primeiro, é um prazer estar com você aqui hoje. É uma alegria que você tenha vindo na Semana Jurídica conversar um pouco com os nossos alunos, especialmente porque você é mackenzista. A gente tem um carinho sempre muito grande por todo mundo que é mackenzista, e eu acho que a gente leva isso no coração sempre. Super, né? E aí, eu queria começar até te perguntando como é que foi a sua experiência, que você fez Mackenzie, o que você leva daqui, qual que foi o impacto disso para você na sua escolha de carreira, no desenvolvimento, para você chegar onde você está? Eu fiz Mackenzie de 82 a 86, uma época que também tem uma história do país muito importante acontecendo. Imagina fazer faculdade de Direito enquanto a gente, né, eles lá estavam negociando a abertura, né? Eu tenho, as melhores lembranças daqui, melhores. E uma coisa muito interessante que aconteceu nesse processo também, também muito ligado à realidade do país naquela época, é que foi as primeiras turmas que criaram um partido que foi o Livremente. Era um partido diferente daquele que sempre ganhava todas as eleições de diretório acadêmico aqui, né? E então, assim, eu atuei, não vou dizer muito, mas durante uns 2 anos, assim, foi bem aquela fase pré-Tancredo, assim, eu já estava no terceiro, quarto ano, e foi muito interessante isso, assim, sabe? Foi uma vivência muito especial, assim, a gente ter esse espaço, né, de expressão também aqui dentro, né? E uma outra coisa muito interessante que eu levo daqui é que, na época, a Silvia Pimentel tinha uma equipe, um trabalho que era, assim, motivado, né, pelos direitos humanos, de visitar o Carandiru, né, prisões, mas essencialmente o Carandiru. Eu fiquei 1 ano nesse projeto, mesmo sabendo que eu não ia seguir direito penal, mas eu quis conhecer como era. A gente ia todos os sábados, então alguns alunos, era voluntário, obviamente, né? Mas alguns alunos, então eu era uma delas, a gente ia todo sábado de manhã no Carandiru para conversar com os detentos e alguns presos mesmo, né? Condenados. E checar a ficha deles, se o que eles diziam era a mesma coisa que estava na ficha do presídio, da diretoria do presídio. Olha, foi uma experiência incrível, assim. Foi, na verdade, o meu primeiro, vamos dizer assim, trabalho, foi voluntário, era muito direcionado, muito bem orientado, né? Mas foi a minha primeira experiência, né? Foi com direito penal. E foi vinculada aqui com a faculdade? Foi. Tinha alunos de outras faculdades, mas a nossa turma, que ia sábado de manhã, era de Mackenzie. Que legal. Muito joia. E aí, como é que você fez essa transição? Porque começou... Na faculdade, todo mundo costuma ser um pouco apaixonado por direito penal. Né? A gente sempre gosta, enfim, pela importância. No mínimo, uma curiosidade. Exato. Todo mundo entra falando, eu vou fazer júri. Né? No mínimo. E depois vai descobrindo as outras áreas. Né? Eu estava conversando com a Maju, ela me contou que você fez jornalismo também. Não, eu prestei. Eu prestei jornalismo e direito, porque eu queria ou escrever sobre música, ou trabalhar, porque música sempre foi uma paixão, assim, ou encontrar no direito como trabalhar próximo da indústria da música. E eu não entrei em jornalismo. Eu entrei em 3 faculdades de Direito e não entrei em jornalismo. Aí eu falei, bom, vamos tentar. E o primeiro ano de Direito é
é assim, é uma descoberta, né? Naquela época, né? Eu também eu estudei em escola pública a minha vida toda. Assim, a gente voltava todo ano, aula de história no ginásio, no colegial, a gente ficava voltando para o descobrimento Pedro Álvares Cabral, entendeu? A gente nunca chegou em Getúlio, sabe? Assim, a gente nunca estudou a Revolução Francesa. Então, assim, o cursinho já me trouxe assim uma curiosidade, eu amo história, né? Enorme. E aí, quando eu entrei no primeiro ano aqui, história, introdução ao estudo do direito, estudo dos problemas brasileiros. Para quem vinha de escola pública, eu estudei a minha vida toda durante a ditadura no Brasil. Né? Eu entrei na escola em 70 e saí em 81. Pensa. Né? Enfim, então eu entrei no Mackenzie em 82. O primeiro ano foi encantador, assim, uma descoberta. Uma série de descobertas para mim, né? Que legal. E então, assim, eu não tive dúvida que eu tinha muito a aprender para minha vida, né? Como conhecimento, como cultura, né? E ainda por cima uma profissão que trazia o conhecimento de como as coisas devem ser. Né? E como elas funcionam de verdade. Eu tinha muita convicção de que, não só durante o estudo do direito, quanto trabalhando com o direito, eu ia ter uma vivência com a realidade do que importa para as pessoas, assim, que era única. Né? Acho que depois da medicina, né, a gente é médico dos problemas das pessoas. Sim. Isso exige uma ética e uma dedicação e realmente assim um respeito gigantesco, né? E isso me encantou. É uma profissão muito generosa, né? Com certeza. E daí, para você chegar no direito do entretenimento? Porque, Nossa. pelo que você falou, sempre foi uma paixão. Super. Eu já vinha com essa coisa da música muito forte, sempre foi muito forte na minha vida. Assim, sempre mexeu muito comigo e tal. E durante a faculdade, a gente teve 4 anos de Direito Civil com o mesmo professor, que foi o Vilaça, né? Que legal. Que era um homem maravilhoso, e o filho dele estava na minha classe, o Marcelo. Então, assim, já me encantei pelo direito civil, assim, já foi uma coisa assim, né? E a gente teve processo civil com o Greco, que maravilhoso. Então, nesse estudo, e no direito comercial, a gente passou por marcas e patentes, né? Então, assim, mistura tudo isso, né? Assim, eu fui entendendo que tinha alguns ramos do direito que a gente não ia estudar na faculdade. Isso, assim, não foi uma frustração, mas a gente sabia que, assim, não dava para abarcar tudo. Né? Então, eu comecei a conversar com o Vilaça sobre o meu interesse em direitos autorais, né? Em direitos artísticos, a gente falava, né? Assim, como uma linguagem mais popular, vamos dizer assim. E ele falava, olha, eu não quero te desanimar e tal, existem muito poucos advogados nessa área, a maioria é da área de marcas e patentes, né, que acaba ou migrando ou então abarcando o direito autoral, porque, na verdade, o que chegava para os escritórios de direito autoral já era violação, já era um plágio. Então, assim, a parte consultiva era um imenso mistério, né? Você tinha todas as gravadoras no Rio de Janeiro, com seus departamentos jurídicos, muitos advogados de gravadora atendiam os artistas, né? Eu fui descobrir isso muito depois. Mas, enfim, nas minhas conversas com o Vilaça e tal, não sei o quê. E um fator muito importante, o meu pai trabalhava na Varig. A Varig era uma companhia aérea brasileira, tá? Para quem não sabe. É verdade, né? Agora. Enorme, que voava para o mundo inteiro. E a gente tinha passagem de graça. E a gente viajava. Eu comecei a viajar, as minhas amigas aqui do Mackenzie também, a gente, vamos fazer a excursão, viajava para... E aí, um amigo meu, um dos colegas da classe, resolveu dar um tempo da faculdade, ele trancou, e foi fazer um curso de francês na França, né? E
ao longo dessas conversas e tal, eu descobri que a França, nossa legislação era muito inspirada na legislação francesa, que a nossa comecei a entender a diferença entre copyright e o droit d'auteur, né, como é que funcionava e tal. E aí esse colega que abandonou a faculdade, e eu tinha passagem, e eu ia ver show na Europa. Eu pegava passagem só para ir ver show. Eu ia sexta-feira, depois da aula, né, do trabalho e tal, ficava sábado, domingo, voltava segunda de manhã, direto para a aula, do aeroporto para a aula. Sonho de muita gente. Só para assistir show internacional, assim, beleza. Então, aí eu comecei a ir bastante para a França, porque não precisava de visto, era menos complicado. Nessa época ainda era difícil viajar para os Estados Unidos, tinha que fazer o depósito de um dinheiro em dólar para ir para os Estados Unidos, era começo dos anos 80, uma loucura. E aí, visitando esse amigo, ele me apresentou outras pessoas e tal, que falou assim, escuta, vamos na Secretaria da Sorbonne, você devia ver se não tem nenhum curso que pode te interessar. Eu devo muito ao Marcos. Enfim, aí então eu ia uma vez, ficava uma pilha, assim, de brochuras na secretaria, 83, 84, né? Não tinha e-mail, não tinha nada disso. E aí eu ia lá e consultava os cursos que ia ter nos próximos anos. Porque tinha, assim, os biênios, sabe? De mestrado, especialização, doutorado. Estava lá à disposição. E eu descobri que a Sorbonne era de graça. Eu não sabia, eu não tinha essa vivência para saber quem era de graça, quem não era. E era $100 por ano, a Sorbonne. Com todo aquele status, né? Maravilhoso e tal. Aí, numa das viagens, foi comecinho de 84, eu já estava no terceiro ano, eu vi um curso no biênio que era para 88, 89. Eu me formaria em 86. Né? Que era um curso de contratos internacionais e que era possível escolher uma ênfase em algum tema que o aluno se interessasse. Né? E eu falei, bom, se a gente pode escolher a ênfase, porque aí você escolhe as aulas que você frequenta, são aulas a mais, além do curso de contratos internacionais e tal. Eu falei, mas é aqui mesmo, né? Falei, nossa. Aí eu comecei a trocar correspondências com a secretaria, eu fui aceita para o mestrado antes de me formar. Nossa. Não por ser um gênio, mas porque funcionava assim. A grade do Mackenzie satisfazia, né, a demanda lá, as exigências, né, da Sorbonne para aceitação desse curso que eu escolhi. Beleza. Então, eu fui me preparando durante anos para ir. Aí eu fui fazer Nancy, fui tirar fui estudar francês, né? Então eu tirei meu Nancy em 2 anos. Então, assim, só voltando um pouco, daí eu comecei a contar para os professores, principalmente para o Vilaça, a gente conversava mais e tal. E você tem certeza que você vai fazer isso? Então, eu vou dar só um overview dessa época, 85, 86. A gente estava já politicamente já numa abertura já consolidada, enfim, se consolidando, né, vamos dizer assim. E a indústria fonográfica explodindo. A gente estava com todas as bandas dos anos 80, né, que era a renovação dos artistas nacionais, né, depois de Chico, Caetano, Bethânia, Rita Lee, Tom Jobim, Chico Buarque e tal. A gente estava com as bandas dos anos 80 começando assim, mas estourando. Cazuza, Ira, Titãs, Legião Urbana, todo tempo, Paula Toller, tudo que vocês podem imaginar. Então, assim, começou uma atenção para essa indústria, assim. Não na faculdade, não foi aqui, mas era uma percepção que a gente tinha, rádio, televisão, né? Enfim. Então, era uma coisa, assim, que chamou muita atenção. Então, eu sabia que eu estava no caminho certo, sabe? Nossa, eu tinha muita convicção do que eu queria estudar. Daí, ao longo da faculdade, eu trabalhei do 3º ao 5º ano, me formei trabalhando num escritório, nunca com entretenimento, jamais, assim, mas eu consegui trabalhar num escritório que me deu espaço para contratos internacionais.
para contratos de exportação, né? Inclusive, era um escritório que fazia direito marítimo, muito interessante, né? E, então, assim, foi assim, fui seguindo, eu me formei, continuei, fiquei mais um ano, 87, fiquei trabalhando, e no comecinho de 88 eu fui para a França. Eu escolhi como pesquisa para minha tese falar sobre arbitragem como uma forma de solução de conflitos de direitos autorais. Né? No Brasil, só existia... Então, precisava ser um estudo comparado, obviamente. Né? Então, Brasil-França. Na França já tinha várias câmaras de arbitragem. No Brasil, tinha dos hortifruti-granjeiros. Não é demais? É demais. A gente estava um pouquinho Existia. Atrasado. Existia, não é que não existia. Sim. Mas eu bem fiz longe. um estudo comparado e olha que era assim, pense que os hortifruti granjeiros, né, agro, Sim. né, era importante no nicho deles, entendeu? E eu consegui fazer um estudo comparado e foi muito legal. Os professores franceses me apoiaram muito porque eles entendiam, né, sabiam como era a aplicação do direito autoral na América Latina, tal, ainda um pouco restrita, tal. A gente tinha a lei de 73, não é que a gente não era, né, não era também tudo abandonado, mas eram poucos casos, principalmente de consultivo, né? Então, assim foi. Eu fiz essa minha primeira tese, apliquei para o doutorado, fui aprovada para o doutorado, eu fiz 1 ano e meio de doutorado ainda, na Sorbonne. E aí, enfim, aí eu tinha muita vontade de voltar para aplicar o que eu tinha aprendido. Eu trabalhei no escritório em Paris, de direito internacional, não era ainda de direito autoral, entretenimento, mas eu trabalhei no escritório como assistente, não podia assinar, não podia aprovar um contrato e tal, mas eu aprendi muito, foi muito rica essa experiência também. Então, eu fiquei 3 anos lá. E aí, teve uma época em que alguns escritórios brasileiros que tinham correspondentes na Europa visitavam a gente lá na classe, sabe? Não preciso falar exatamente. Mas, enfim, visitavam a gente e tinha outros brasileiros. Inclusive, 2 pessoas da minha classe do Mackenzie, nós fizemos o curso juntos. Caraca, que legal. 3 pessoas. Eu e mais 2, tinha gente de Brasília, do Paraná e tal. E aí tinha um namoro com escritórios brasileiros. E eu fui uma das que topou voltar para assumir, abrir a área de direitos autorais num grande escritório aqui. E já era uma vontade voltar para o Brasil e tal. Então, eu fiz toda a minha mudança, voltei e tal. E quando eu voltei, nós tínhamos um presidente que prendeu o dinheiro de todo mundo, não foi? Então, aconteceu aquela questão e o meu emprego não saiu. Meu Deus. Nossa. Foi um choque enorme. No entanto, uma jornalista, uma grande jornalista que hoje continua na Globo, eu tinha conhecido ela em Paris e ela me falou que a TV Cultura estava, o Roberto Mulaert tinha assumido a presidência da TV Cultura e ele estava com grandes projetos de produção de programas e que estava procurando pessoas que tivessem um conhecimento assim mais rebuscado e tal, em todas as áreas de produção, jurídica, financeiro, enfim, que ele ia começar a fazer produções importantes. Ele foi criado, então eu fui fazer uma entrevista com o gerente de produção, porque o primeiro grande projeto era o Castelo Rá-Tim-Bum. Caraca. Isso é 92, né? E aí eu entro para a TV Cultura, mas eu não trabalhava no jurídico. Eu ficava num andar que eram todos os departamentos de produção, para ajudar a fazer a conexão com o jurídico da TV, né? Tudo aquilo que estava borbulhando de projetos e tal, fazer essa conexão, entender as produções e ajudar a passar as informações e tal para o jurídico fazer o contrato. Então, assim, ali, aquela minha primeira experiência foi uma escola incrível. Eu fiquei 2 anos na cultura,
Foi incrível. Eram programas musicais, programas infantis, programas sobre cinema, programas... o professor Pasquale, eu me lembro da gente, a primeira reunião com o professor Pasquale para fazer o contrato dele. Então, assim, sensacional. Foi uma super escola. E aí eu fui para a HBO, de lá o Rubens Evaldo Filho me levou para a HBO. Também fui coordenadora de produção e coordenadora do jurídico. Então, aí eu começo, assim, eu fiquei 17 anos em jurídico de empresa. Depois eu vou para o Grupo Folha, porque o UOL é criado, né? A internet, né? Chega, né? E aí eu assumi também como advogada no jurídico do Grupo Folha. Foi riquíssimo. A Folha tem a Publifolha, tem uma editora, tem os jornais, tinha o UOL, enfim, tem tudo isso. Então, foi a maior escola da minha vida, sem dúvida. E então eu fiquei 17 anos em jurídico corporativo, né? Mas todos na área de entretenimento. Sim. E produção e tal. E daí em 2008 eu resolvi, assim, minha mãe ficou muito doente, foi um motivo pessoal. Eu saí de um grupo de empresas que eu era diretora jurídica e foi a melhor coisa que eu fiz. Ficar um tempo com ela. Sim. E daí, quando ela passou, que foram alguns meses só, eu decidi que eu ia fazer o meu escritório. E que eu ia me dedicar essencialmente à música, audiovisual, tecnologia. Em 2008, eu tinha 45 anos. Imagina, não faz tanto tempo, sim, mas sim. Nessa época, assim, você já não encontrava advogados com 45, 50 anos dentro de empresa. Hoje tem muito mais do que naquela época. Então eu sentia que eu precisava estender minha vida profissional, sabe? Então eu falei assim, eu vou fazer o meu escritório super especializado e vamos ver no que dá. Eu não tinha cliente, eu tinha ficado 8 meses fora do mercado, né? E daí um dia toca meu telefone, meu celular, era uma pessoa falando assim, oi, tudo bem? Eu sou produtor audiovisual, eu tenho um filme, eu preciso fazer muitos contratos, assim, eu só tenho o contrato do ator, eu sou o diretor, alguns produtores e tal, tenho o contrato de distribuição, eu tenho alguns contratos, mas agora eu entendi que eu preciso fazer muito mais do que o que eu tenho, é uma questão de documentação. E os escritórios que me foram recomendados estão impedidos, porque uma das distribuidoras do meu filme é a Globo. E tem muito escritório que atende a Globo, assim, fracionado, né? Isso é muito comum, né? Então, eles estão impedidos. E você me foi muito bem recomendada. Falei, pois não. Então, eu estou escrevendo o meu filme e assim, tudo indica que ele vai ser aprovado para concorrer com o Urso de Prata em Berlim. Caraca. Então, assim, eu preciso estar com tudo super bem, né? Sim. Aí eu falei, claro, sem problema e tal. Ele falou, meu nome é Zé Padilha, meu filme é o Tropa de Elite. Meu Deus. Nossa. Caraca. Foi muito legal. Eu até ia perguntar agora, assim, como você conseguiu ter contato com esses artistas grandes, assim, e você foi meio respondendo, foi meio obra do destino, parece, assim, tudo. Assim, veja, era um filme que não tinha ganho o Urso de Prata. Não Sim. tinha, Sim. E eu fiz ainda em parceria com uma outra advogada com quem eu fazia algumas coisas, assim, e tal. Mas foi muito interessante, assim. Mas ali eu percebi que eu podia fazer uma coisa nova. Eu vinha de 17 anos de jurídico de empresa, entendeu? Sim. Um gap para cuidar de uma questão pessoal que eu achei que eu deveria fazer mesmo e tal. Então, assim, uma mudança de carreira aos 45 anos, não do segundo tempo, né? Foi muito interessante, assim. Agora, também eu devo dizer que quando eu volto da França, vou para a TV Cultura, eu conheci muitos roteiristas, diretores, artistas, enfim. E tem mais um fator, assim, no colegial, eu tinha 2 colegas de classe, que eram o Nazi e o Edgar Escandurra, do Ira, da banda Ira. Eu vi o Ira nascer na porta da escola. E naquela época, 80, 81, assim,
esses músicos, essas bandas que não eram ainda constituídas, não tinham ainda um nome, vamos dizer assim, né? Logo depois tiveram, né? Todas essas bandas são de 82 e tal. Eles eram todos meio amigos, um era amigo do outro, não sei o quê. Então, quando eu voltei da França, eu recuperei o contato também com essas pessoas. Com o Nazi, com o Edgar, aí amigo do amigo, vai apresentando, tinha o Aeroanta, que era uma casa em São Paulo muito gostosa, que tinha muitos shows, assim, tinha show todo dia, de terça a domingo, aí você ia ver a Cássia Eller, ia ver os amigos iam ver, aí conhece o amigo do amigo, é artista, preciso de um contrato, eu fiz muito contrato para, assim, para pessoal da música, assim, muito pontual. Enquanto eu estava na cultura, depois, mesmo na Folha e tal, eu fiz muita coisa, assim, para artistas musicais, né? Pontuais, assim, sabe? Um contrato de show, um contrato de gravadora, um contrato disso, daquilo e tal. Mas, assim, eu fui fazendo cada vez mais amizades nesse meio também, assim, né? Eu conheci a Rita nos anos 90, né? Eu conheci os Titãs, sabe? Assim, a gente é da mesma geração e tal. Então, mas assim, trabalhar com essas pessoas foi a partir de 2008. Então, em 2009, eu conheci a Rita e o Roberto numa situação em que eu era coordenadora de um projeto de aquela coisa de ter CD encartado em jornal, sabe? Então, era um projeto do Estadão, mas o Estadão contratou a Editora Moderna para fazer a coordenação de um projeto, porque era o CD, mas tinha a produção de um libreto, com a história do artista, fotos, um pouco da contextualização histórica daquele álbum, com a história do Brasil e tal. Então, assim, era um troço, assim, um projeto bonito, assim, que envolveu várias pessoas, assim, né? E eu me vi na coordenação desse projeto a partir de um certo ponto. Você imagina o que é o clearance de 25 maiores álbuns da música brasileira, né? Eu tenho até hoje esse número, são 184 compositores. Meu Deus. Além dos artistas e tal. Então, assim, foi um trabalho muito grande de busca autoral e de imagem e tal. E nessa coleção tinha um disco dos Mutantes, que envolvia a Rita Lee, o disco Tropicália, que também a Rita faz parte, e o Fruto Proibido, que é um disco dela solo, né? Então, quando eu ligava para as gravadoras, eu comecei o clearance, né? Você liga para o Chico Buarque, a Bethânia, o Cazuza, o Lulu Santos, enfim. E aí, quando eu liguei para a EMI para falar sobre Rita e Roberto, Rita Lee, depois Rita e Roberto, me disseram, olha, você vai precisar falar com o Roberto de Carvalho, porque esses discos, obviamente, são antigos e tal, a gente tem os contratos sobre esses discos, mas eles não são mais artistas EMI, né? Então, você, como é uma coisa do passado e tem direito personalíssimo e tal, né, direito moral, você vai precisar falar com o Roberto de Carvalho, é ele que cuida do legado, da gestão dos discos deles. Então, tá bom. Então, mandei e-mail para o Roberto, assim como eu mandei para o empresário do Lulu Santos, não sei o quê, mas eu mandei direto para o Roberto. E aí a gente começou a conversar e tal, não sei o quê, autoriza isso, não autoriza, que é assim, que é assado, essa foto, essa não foto, olha o texto, não sei o quê. Terminou o projeto, a gente continuou se comunicando por e-mail, telefone e tal. E aí ele falou assim, escuta, a gente sempre quis ter um advogado em São Paulo, a maioria dos advogados nessa área são do Rio de Janeiro, né? Porque já vinha aquele histórico, né? Ainda mais os artistas experientes e tal, né? Você pode nos atender? Eu falei, óbvio. Detalhe, eu sou da Vila Mariana, como a Rita. Eu me lembro muito dela quando eu era criança, assim, e dela passar de jipe na porta da escola e a professora chamar a gente para a janela. Vamos ver ali, ela está passando com o jipe. Ela tinha uma collie, uma cadela, a Dani, que andava com ela no jipe. Me lembro de ver, assim, sabe? Então, assim,
E eu sempre amei. Eu, com 11 anos, comprei o Fruto Proibido. Fiz minha mãe me levar na loja de disco na Rua Augusta para comprar um disco. Então, assim, sempre você me achava a ovelha negra da família, todo mundo que escutava essa música e tal. Enfim, então, assim, foi incrível esse começo do nosso trabalho e tal. Então, assim, eu comecei como advogada só, né? Advogando para a Rita e para o Roberto, e aí chegou um momento que tinha outras demandas de negócio, de music business mesmo, que já não eram tão jurídicos e que ela queria fazer uma transição, sair do palco, deixar de fazer show e tal. Então, ali, eles me convidaram para assumir como empresária. E eu aprendi muito com os dois, assim, principalmente com o Roberto, que tem um entendimento formal incrível das coisas e tal. Então, ali eu comecei um trabalho diferenciado, e aí eu decidi desmembrar as coisas, né? E o que era jurídico, o que era mais negocial, gestão de catálogo e tal. E mesmo os shows, eu ainda cheguei a coordenar uma equipe de shows assim para eles, até eles decidirem parar de fazer show, né? Então ali eu decidi desmembrar um pouco, sabe? Mas assim, no escritório jurídico, assim, até hoje, assim, eu adoro, assim, eu atendo pessoas assim de toda função criativa que vocês podem imaginar, assim, sabe? Pode ser pessoa física, pessoa jurídica. Eu adoro trabalhar com pessoas com criação, e não só audiovisual e música. Nossa, tudo. E pra gente finalizar, ali até pensando especialmente na Maria Júlia, no história. pessoal da Lud. Não, mas a gente tava aqui babando ouvindo as suas histórias. Se você pudesse falar assim, em 3 palavras ou uma frase para esses alunos que estão muito interessados em começar nessa área, uma dica para eles, o que eles podem fazer, o que eles podem buscar para ingressar nesse meio? Para ingressar? Eu vejo, assim, eu fico muito feliz de ver que existem muito mais oportunidades cada vez mais para quem se interessa por essa área. Mas eu acho, assim, dica. Primeiro, gostar muito, assim, ter interesse em cultura nessa área. Eu acho que demanda mesmo, assim como em outras áreas como tributário, trabalhista, você precisa ter uma conexão com a área, né? Precisa ter uma conexão, você vai me falar, entretenimento, todo mundo é um pouco ligado à cultura e tal, mas principalmente o desafio é você fazer a questão ética e o respeito por um outro profissional que está na sua frente, né? Mas assim, dica para quem quer entrar na área: não desista, jamais. Perfeito. Sim. Não é fácil. Não é fácil. Sei, eu vejo tantos escritórios, tantos profissionais, né? Sim. Enfim, mas não desista. Isso aí, não desista. Não liguei. Bom, muito obrigada, Silvia. Imagina. Foi uma alegria ter você aqui com a gente no MACcast e uma alegria maior ainda daqui a pouco na palestra para os alunos. A gente fica muito feliz com isso. Obrigada de verdade. Maju, eu agradeço imensamente você ter aceitado o convite da Lud, principalmente. É um nome gigantesco para a Lud e principalmente para o Mackenzie também, enfim. É um nome do Mackenzie. Exato. Muito feliz de falar sobre isso, falar com alunos, levar, sabe, assim, eu tenho uma verdadeira paixão por esse assunto. Muito obrigada, de verdade. Obrigada, Obrigada. Silvia.